Deus abençoe a todos. Bem-vindos. Boa noite, gente, tudo bem? Tudo em paz aí, tudo em ordem? Como é que estão? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nosso encontro aí semanal, né? Estão me ouvindo bem? Todos ouvindo bem? Excelente, excelente. Antes de começar, vou dar alguns avisos, depois a gente prossegue aí. Na sexta-feira, no Facebook, eu vou fazer uma palestra, vou fazer uma live junto com um irmão de Umbanda, é um sacerdote de Umbanda, o meu irmão Davi Puxé. Ele tem algumas lives que ele faz mais voltadas para a religião. Eu procuro não abordar muito, né, religião. O intuito das minhas lives não é religioso, né, é espiritual, mais espiritual. Então ele me convidou para fazer essa live junto com ele. Então, na sexta-feira no Facebook, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo escrever para vocês aqui. Davi P. Puxé. Esse é o nome da página dele no Facebook, tá? Outra coisa, a nossa amiga Ana Paula Retucci, aqui do Instagram, o Instagram dela é Ana Paula Retucci mesmo, tá? Ela vai fazer, gente, uma série de palestras voltadas para prevenção ao suicídio, tá? Vocês sabem, nós estamos numa época que está havendo muito suicídio, especialmente suicídio de jovens, tá? Então, o que ela fez? Ela teve uma ideia muito, muito bem construída, que ela vai, numa semana inteira, fazer lives com diversos profissionais de diversas áreas diferentes das terapias consideradas complementares, holísticas, como se fala, cada qual mostrando um caminho dentro dessa terapia, dentro daquela experiência daquele profissional, para poder a gente adotar para evitar o suicídio, né? A nossa própria sanidade e a sanidade também das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós cuidamos, tá? Fiquei muito honrado, fui convidado para fazer parte vou ser um dos palestrantes. Se eu não me engano, a minha palestra vai ser dia 19, mas eu vou confirmar ainda. E
A Vivian também foi convidada, também vai falar sobre a área dela de yoga e tal. Então, gente, vale a pena qualquer um dos dias que vocês puderem assistir, se puderem assistir todos, ótimo, né? Ali a gente vai abordar mais uma parte, vamos dizer, terapêutica da coisa, e vai ser muito legal, tá? Hoje eu não preparei nada, eu não... geralmente eu assim, reflito sobre um tema, né, para trazer para vocês. Confesso que a minha semana, essa semana, foi uma semana muito corrida, de muita coisa acontecendo, né? E eu não preparei um tema específico para a gente conversar hoje. Eu gostaria muito que vocês aproveitassem hoje a live de hoje para a gente bater papo sobre dúvidas que vocês tenham, né? Sobre questões, qualquer questão dentro da área espiritual, de preferência coisas que eu saiba responder, entendeu? Vocês trazerem para a gente discutir, para a gente debater, né? Fazer um programa hoje, vocês fazerem a live hoje, né? No sentido de que assim, de vocês esclarecerem dúvidas que vocês têm. Muitas dessas dúvidas vocês me mandam às vezes no privado. Ó, gente, a Ana Paula, que está conosco hoje, colocando aí, parece que o meu dia meu dia da live vai ser dia 19, mas como eu disse, Ana Paula, que dia que começa, né? Vai de que dia a que dia? Se vocês puderem, assistam todos os profissionais. Pelo que eu vi lá desses profissionais, pude olhar um pouco do currículo de alguns eu conheço. Gente, são todos de primeira linha, todo mundo trazendo assim experiências esplêndidas, plenas de cada área, né? Porque nessas áreas holísticas, espirituais, terapêuticas, os caminhos são muito grandes, são variados e são muito profundos, né? Então é legal a gente poder aproveitar e aprender um pouco com essas pessoas, com todos que vão doar um pouco do seu conhecimento para esse projeto, que é um projeto muito bem construído aí, muito bem elaborado, muito bem pensado pela Ana Paula, tá bom? Então, palestras da Ana Paula lá com a live dela, ela vai colocar aqui daqui a pouquinho os dias que vai ser, né? Aproveitem. E minha live agora, sexta-feira, dia 11, no Facebook, na página do meu irmão Davi Boucher, que é sacerdote de Umbanda, tá bom? Então, gente, as suas perguntas. Enquanto vocês não fazem perguntas, né, por favor, não fiquem tímidos, né? Perguntem o que vocês gostariam de saber. Eu queria falar duas coisas assim rapidamente. Primeiro, fiquei muito estarrecido com as fotos que eu vi depois da invasão das praias, das nossas praias aqui na Baixada, né? O estado que ficou a praia, o lixo que ficou, o estado deplorável que ficou a praia. Também como a praia estava lotada, né? Todo mundo sem máscara. Eu acho que o pessoal realmente acabou... assim, na cabeça das pessoas acabou a pandemia, né? Mas, gente, a pandemia não acabou, infelizmente ela não acabou. E a gente tem que tomar cuidado. Então, independente do que os outros façam, procure você se cuidar, né? Sem estresse, sem pânico, mas com bastante cuidado, com bastante atenção para a sua saúde, né? Porque isso é muito importante. Mas quando eu vi todo aquele lixo na praia, até fiz uma postagem no Facebook sobre isso, a gente dá a impressão que com toda essa pandemia, né, e depois de já passando mais de 1 milhão de mortos no mundo todo, mais de 100 mil no Brasil, as pessoas iriam começar a ter uma outra consciência, né? Uma consciência diferenciada, uma consciência
de uma consciência ecológica, uma consciência, uma consciência ética, né? Mais amor, mais consideração pelo seu próximo. Mas dá a impressão, gente, que a grande maioria ainda está no velho mundo, né? E o velho mundo é aquela coisa, né? Eu olho só para o meu umbigo e eu só me preocupo comigo. Se eu estou bem, se eu estou me dando bem, não me importa se está todo mundo se dando mal, né? Então, se você vai à praia, se cada um cuida do seu lixo, do lixo que produz, né? Você põe lá põe numa sacolinha, limpa tudo, você deixa bonitinha a praia. Quando você sai da praia, você joga lá naqueles tambores que tem, naqueles coletores de lixo que tem nas praias. Gente, o céu, qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade? Né? Mas as pessoas deixam aquele rastro de sujeira e a gente chega à conclusão que o grande vírus que destrói o planeta é chamado ser humano. Né? Então, isso sem contar, a gente ainda eu não moro na praia, né? Eu fico imaginando quem mora na praia, quem é um munícipe, né? Quem é um morador mesmo, o habitante de lá, de ver lá aquela invasão, aí já não tem água para todo mundo, os comércios estão todos lotados, aí ele vai na praia, aquele lixo que deixou, aí nem sempre a prefeitura é ágil para tirar aquilo lá. Gente, é bem complexo. É bem complexo e a gente... Eu espero sinceramente, para ser bem claro, honesto com vocês, que não haja necessidade de vir um remédio mais amargo do que esse que já veio, que foi essa pandemia. Mas eu não tenho essa esperança. Eu acho que vai chegar coisas ainda mais complicadas para a gente lidar, porque parece que não foi o suficiente isso, né? Eu esperava, sim, eu tinha uma esperança de que as pessoas fossem ter um outro procedimento, né? Antes depois da pandemia, né? Depois não, nós estamos na pandemia ainda, né? Mas depois de tudo que nós passamos. Mas isso não está ocorrendo, pelo menos para a grande maioria das pessoas, infelizmente, não está ocorrendo, né? Feliz de quem aproveitou esse tempo e refletiu e repensou a vida de alguma forma, né? E está adotando estratégias para se tornar um ser humano melhor, que essa é a nossa grande missão, né? Não melhorar ninguém, melhorar a nós mesmos, entender a nós mesmos, sermos seres humanos melhores e podermos voltarmos mais puros, né? Voltarmos mais iluminados para a casa do Pai, né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito bonita, não me lembro assim com todas as letras, mas a pessoa dizia mais ou menos o seguinte, que o que nós somos é o presente de Deus para nós, e o que nós nos tornamos é o nosso presente para Ele. Então eu fico imaginando assim, né? Qual é o presente que nós estamos dando ao nosso Criador, né? Agirmos como pragas, né? Destruindo, onde a gente passa, a gente destrói, a gente quebra, a gente destrói, a gente polui, a gente acaba, a gente fere, a gente mata. Será que essa é a nossa missão? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Gente, cadê as perguntas, né? Cadê as dúvidas aí? Vamos colocando. Outra coisa legal, hoje é dia 9/9, né? 9/9, e é um dia que se abriu um outro portal, né? Essas datas são datas importantes porque se abrem portais, né? Portais, gente, assim, uma explicação mais simplória, assim, são portas mesmo, portas interdimensionais, onde energias de determinados lugares do universo, do cosmos, são dirigidas a nós através desse portal por um determinado tempo.
Então, assim, toda vez que se abre portais, e tem sido abertos vários portais para nós, significa o seguinte: vem uma energia específica daquele portal. Mas se eu pudesse, assim, resumir todos os portais que se abrem, na verdade todos estão falando a mesma coisa, né? De formas e energias diferentes, mas todos buscando o mesmo objetivo, qual seja, que a gente se torne seres humanos melhores, que nós nos despertemos para a consciência divina de que nós somos, né? De que a vida que nós estamos levando, do jeito que nós levamos, da forma que levamos, da forma que pensamos e analisamos, não serve mais, não se encaixa mais, né? Então, a gente esperava que com a morte de tantas pessoas em nível mundial, acho difícil alguém de nós que não teve alguém próximo, ou até um parente que morreu de Covid, né? Ou alguém próximo, ou parente, ou um amigo próximo, enfim, alguém próximo, alguém do trabalho que a gente conhece, enfim, né? Então, assim, tudo isso é para... não é punição, mas é para tentar a gente mudar nossa frequência, mudar nosso jeito de ser, nosso jeito de pensar. Não dá mais para a gente pensar só no nosso umbigo, só na nossa, sabe, só na minha felicidade, né? Olha, se eu for feliz e tem um monte de gente sofrendo por causa da minha felicidade, tudo bem. Não dá mais para pensar assim, né? Mas quando a gente vê uma praia daquele jeito que eu vi lá, as fotos, eu fiquei assim... Eu não sei porque que eu fiquei também, né? Porque é o normal. Mas assim, eu imaginava... Volto a dizer, que depois da pandemia a gente tivesse dado um passo adiante, como humanidade, eu quero dizer. Cada um de nós está no seu estágio, né? Mas eu digo, como humanidade, nós tivéssemos dado um passo à frente. E quando a gente vê aquele tanto de lixo, aquele desprezo pela natureza, aquele desprezo pelo outro, né? Você vai lá, você suja a praia, depois vem outro para usar. E aí tudo bem que você sujou, você já usou, tudo bem, né? Então a gente precisa repensar. Então esse portal abriu, é um portal que vem muito numa energia muito questionadora, de mudança, né? É uma energia muito propícia para a gente rever pontos de vista, para a gente rever o jeito que nós estamos assim, conduzindo a vida é um jeito realmente harmonioso, é um jeito realmente que está nos satisfazendo como alma, né? Se é uma coisa que realmente a gente precisa parar e harmonizar, repensar, ajustar as velas do nosso barco, recomeçar, né? A gente precisa fazer. Esse portal fica aberto do dia 9 agora, aproximadamente vai até o dia 21, mais ou menos, desse mês ainda. Então, assim, uma hora que você puder, momentos que você puder, pare, faça uma meditação, faça a sua prece do jeito que você está acostumado a fazer e se alinhe a esse portal, né? Peço para que essas forças desse portal ajude você, nos ajude a nos direcionarmos melhor na vida, pela vida, com a vida, né? Que nós possamos entender que nós nós somos individualidade como pessoas, mas nós somos como filhos de Deus, como filhos do mesmo Criador, nós somos todos irmãos e nós temos que pensar de uma maneira conjunta, de uma maneira global. Até um certo tempo, para a nossa evolução, foi importante que a gente tivesse a nossa individualidade, né? Que a gente pensasse só em nós, era uma questão de sobrevivência, né? Era uma questão, fazia parte do plano divino. Agora chegou uma hora que na escalada, nós queremos escalar essa montanha de volta ao Criador, à casa do Pai, a gente tem que começar a pensar diferente, né? Pensar em todo mundo, somos todos no mesmo barco, vamos todos remar juntos, vamos todos uns pensar nos outros. A vitória de um, a vitória de todos, né? Enquanto a gente estiver achando que se eu me der bem, o resto toda a humanidade morrer, se eu de repente para mim chegar onde eu quero chegar,
eu piso numa montanha de mortos, eu piso numa montanha de gente ferida, de gente machucada, de gente que eu traí, gente que eu sacaneei. Então, realmente a gente não entendeu ainda qual é o verdadeiro intuito que a gente está, né? O que foi, para que foi que nós nascemos, né? E que estamos aqui ocupando o tempo de Deus, os talentos que Ele nos deu, né? Imagina um ser humano se fosse um produto, né? Seria assim, o seu criador investiu muito nesse produto, né? É um produto bem feito, bem acabado, inteligente, cheio de dons, né? E aí o criador do produto fica esperando que aquele produto realmente atenda aquela finalidade pela qual ele foi criado. E aí quando chega ao final da vida do produto, o criador olha assim e fala, putz, investi tanto da minha sabedoria, do meu amor, da minha dedicação para esse produto, e o produto tinha tantas qualificações para ser um produto de alto sucesso e foi um fracasso, né? Então, se você imaginar Deus como um fabricante, você como um produto, qual o produto que você está sendo, né, para Deus, né? Qual o produto que você está se tornando para Deus, né? É um produto que tem valido a pena o tempo que ele investiu ou que tem sido uma grande decepção, né? Quando eu olho a praia, eu acho que a grande maioria não está usufruindo desses dons, não está se atentando para esses dons, ou está usando esses dons para situações erradas, para situações menos nobres, né? Mas eu sou um esperançoso, né? No fundo eu ainda aguardo, eu espero que a humanidade possa despertar e que a gente não precise, gente, de um remédio mais amargo do que foi a pandemia, né? Que a gente não precise passar por situações de mais aperto, de mais dificuldade, de mais sofrimento, para que a gente possa despertar para aquilo que realmente é válido, né? Para aquilo que realmente vale a pena. Tá bom? Cadê as perguntas, gente? Cadê as colocações? Queria muito fazer o programa hoje, eu não quero falar sozinho hoje, queria muito fazer o programa com vocês. Então, eu queria que vocês colocassem dúvidas aí, o que vocês pensam, de tudo isso que eu estou falando, se vocês têm alguma dúvida específica de alguma coisa espiritual que a gente possa discutir. Gente, coloquem, por favor, se manifestem aí para a gente fazer um programa em conjunto, né? E para a gente se comunicar, trocar ideia e aprender uns com os outros aí. Tá bom? Estou aguardando. Cadê? Cadê? Emerson, Bruna, Luciana, tá todo mundo aí? Vivian, Li, cadê o pessoal aí? Né? Vamos colocar aí as perguntas aí que vocês acham que a gente possa discutir aí nessa live antes da gente prosseguir, tá bom? Eu não quero hoje ficar falando sozinho. Bem-vindo, Marco Munholo, Marco, meu companheiro lá de Tribunal de Justiça. Abração, meu irmão Marco, forte abraço aí, seja bem-vindo. E aí, gente? E aí, pessoal? Nada? Se não tiver nada, vamos encerrar a live então, porque o que eu tinha para falar eu falei já, né? Falei dessa coisa do portal, tá? Lembrar de aproveitar essa energia para reavaliar a vida, né?
assim, né, reavaliar o que você está fazendo da vida, com que você está gastando a sua energia, né? Não importa o que você siga, né, qual a linha espiritual que você siga, mas caminhos que te levem a Deus, que te levem ao sagrado. É muito importante que a gente faça isso, que a gente esteja alinhado com esses caminhos, né? E que a gente se torne pessoas melhores do que nós temos sido, todos nós, né? Todos nós. Bom, ali está falando um pouco de, né, radiestesia, né? Radiestesia, para quem não conhece, ela vem muito atrelada junto com a radiônica também. Ela pode ser usada através de gráficos. É muito bom para você, um aprendizado, uma ferramenta muito importante para você usar. Dá para você fazer com a radiestesia muita coisa interessante, captar muita energia de objetos, de pessoas, de animais, né? E entender como é que essas energias estão agindo, se elas estão agindo favoravelmente ou desfavoravelmente, tá? Com a radiestesia você identifica essas energias e com a radiônica você conserta, ou do modo que é dito, um modo um pouco mais técnico, né? Você cura essas energias contrárias. Pessoas que têm mais sensibilidade não precisam ou usam menos, né, radiestesia, porque já sentem, né? Quantas pessoas a pessoa entra naquele ambiente, imediatamente ela já repara que aquilo está pesado, que não está legal, né? Isso daí são pessoas que são mais sensíveis, né? Pessoas que têm um pouco menos dessa sensibilidade, a radiestesia, entre outras técnicas, é muito importante, ela é muito interessante para você medir energia de ambientes, de pessoas. Você pode medir energias, por exemplo, emitidas também pelos cristais, tudo pela radiestesia e pela radiônica também, tá bom? A Vivian está perguntando qual a importância da meditação nesse novo tempo. Bom, meditação é tudo, né? Geralmente as religiões nos ensinam a orar. Orar é muito importante também, né? Mas a orar, sempre quando você está orando, ainda que você esteja orando com muita como é que eu vou dizer assim, com muito fervor, com muita fé, com muita devoção, ainda é um aspecto da mente. Você ainda está num aspecto que você não passa muito, você não ultrapassa muito a mente, tá? Todas as religiões terrenas hoje estão calcadas mais ainda no campo da mente, no campo do mental. Quando você medita, e isso é claro que é com o hábito, é você dominando a técnica e tal, você consegue ter comunicação com esferas mais altas. Então você vai receber do alto mais inspiração, mais energia, mais direcionamento no silêncio. Deus se expressa muito no silêncio. Tudo que Deus faz é silencioso, né? A marca registrada de Deus é o silêncio. Então, assim, quando você também silencia, e eu digo silenciar, não é só a boca, gente. É silenciar a mente, é silenciar o coração. Você tem mais condição de sintonizar essas altas esferas. Como é que se chamam essas altas esferas? Vai depender do que, da linha espiritual que você segue, né? Vamos dizer que você fosse um católico, por exemplo. Então, você vai receber lá dos santos, né? Você vai receber dos anjos, né? Se você, sei lá, é evangélico, diretamente de Jesus Cristo, por exemplo, né? Se você é um bandista, um candomblessista, você vai receber dos orixás, o budista direto dos budas e bodhisattvas, gente, sucessivamente, né? De repente você vai receber isso das altas esferas e você vai se tornar um ser humano melhor, mais calmo, mais sereno. Por quê? Porque você vai transcender a mente. O grande problema nosso é que a gente é muito mental.
Quando a gente é mental, você começa a acreditar que você é essa personalidade. Então, você passa a acreditar que eu sou Cláudio, tá? E que você é você, seja o nome que você for. Então, você olha no espelho e você acredita que você é aquela pessoa que está lá, né? Que você é só esse aspecto. Não é que você não é o que você está lá, mas aquilo é um pequeno aspecto do que você é, da grandeza da criação. Então, a meditação, ela imagina que você, pelo cérebro humano, receba uma grande quantidade de bênçãos e de energia, passa pelo filtro do cérebro, entra a gente muito pouco, manifesta muito pouco, né? Como se fosse um filtro de café, né? Você põe toda a água quente, aquele pó, mas o filtro não deixa passar, ele deixa passar muito pouca coisa. Então, imagina isso. Quando você medita, imagina que esse âmbito, né? Esses chakras, esse filtro se alarga, e aí você começa a receber muito mais informação e processar muito mais energia, entendeu? De uma forma que você acaba manifestando isso no mundo do dia a dia. Se você pega os grandes iniciados, os santos, os bem-aventurados, dê o nome que queira dar, eram pessoas que meditavam, né? Eram pessoas que tinham essa conexão. Essa conexão nós também podemos ter, né? Então, orar é importante? É muito importante. Orar é importante, né? Dizem que quando você ora, você fala com Deus. E dizem que quando você medita, você escuta Deus. Então, assim, orar é muito importante. O cristianismo antigo, quando a gente fala de meditação, dá a impressão que você está falando lá de coisa da Índia, de coisa da China, de coisa do Japão, né? Dá a impressão que é isso. Gente, mas o cristianismo antigo, por exemplo, primitivo, orava muito, né? Orava não. Havia meditações também, né? Inclusive de missionários que viviam, por exemplo, em cavernas no deserto. Gente, é super interessante a história. Então, assim, meditação tem todas as tradições, cada um puxando a sardinha para o seu lado. Então, você pode meditar, por exemplo, pedindo o quê? A instrução do Espírito Santo, né? Você pode meditar pedindo a instrução de Buda, você pode meditar. Então, você pode meditar, a meditação se ajusta perfeitamente ao que você acredita. Ela não vai contra nada do que você acredita. Ao contrário, ela potencializa o que você acredita. Vamos lá, ver se tem mais alguma pergunta aqui. A minha querida Isis, a Isis é minha irmãzinha de coração, professora, doutora, tá lá na Bahia agora, né, Isis, dando aula lá, parabéns. Estamos todos ansiosos por palavras de conforto, de mentoria do que fazer. Uma meditação também cai bem, é verdade. Meditação sempre é boa, sempre acalma, né? Então a gente tem que fazer um hábito. Faça um hábito, gente, não precisa começar assim, eu vou sentar aqui 1 hora, você não vai ficar 1 hora. Então senta 5 minutos, começa com 5 minutos de manhã, 5 minutos à noite, entendeu? Depois aos poucos você vai aumentando isso para 10 minutos, para 15 minutos, né? E sempre em 2 períodos, né? Faça um pouco de manhã, faça um pouco de noite. E você depois me conte, não precisa acreditar em mim, né? Me conte como você vai se tornar uma pessoa mais produtiva no seu trabalho, que a meditação também é para coisas materiais, viu, gente? É para você melhorar a sua concentração, é para melhorar o seu sono, é para melhorar o seu relacionamento com as outras pessoas, você ficar menos ansioso, menos nervoso, menos agitado. Isso são coisas materiais, tá? Melhora o batimento cardíaco, melhora a pressão arterial, equilibra a pressão arterial. Gente, ela é fantástica, tá? Ela é fantástica. Isso para coisas orgânicas, materiais, né? Fisiológicas. Agora, em termos espirituais, não dá nem para a gente avaliar. Tão grande são esses benefícios. Imagina que é um oceano de luz e de bênçãos para a gente acessar, e a gente não acessa
Por quê? Porque a gente sempre está na mente, e a gente acredita o quê? Na limitação humana. Ah, eu não posso, eu não consigo. Por quê? Porque eu sou humano, então eu não consigo. Ah, eu não faço isso porque eu sou pobre, eu não faço isso porque eu sou preto, eu não faço isso porque eu nasci não sei aonde, eu não faço isso porque... né? Então as pessoas ficam pondo o quê? Limitação. Quando a gente medita, a gente percebe que nós somos uma expressão magnífica da criação, né? A menina, como diz a Bíblia, né? A menina dos olhos de Deus, né? Da criação. Nós somos a coroa da criação. Então, gente, se nós somos a coroa da criação, nós temos um oceano infinito de possibilidades, de potencialidades, de bênçãos, que não precisa pedir a Deus, Ele já nos concedeu. Essa é o pulo do gato, né? A gente... a religião nos ensina isso, né? Não, temos que pedir as coisas a Deus, pedir a Deus, mas a gente, no estudo mais profundo, você percebe que na criação, ele já fez tudo, ele já criou tudo, está tudo disponível, né? Qual que é o pulo do gato? É a gente acessar isso, né? E como é que a gente acessa? Claro, tendo uma conduta ética, praticando o bem, praticando a verdade, sendo pessoas corretas na sociedade, amando a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo como ensinava Jesus Cristo, né? Mas acima de tudo, gente, a gente acreditando que pode ter acesso a isso, né? Que a gente é digno de ter acesso a isso. Porque muitas vezes a religião nos ensina o quê? Que a gente é indigno, que a gente é pecador, que a gente é dependente, né? Então, assim, eu acredito, e os meus estudos me levaram a isso, que é o contrário. Nós somos nós temos em nós, dentro de nós e em volta de nós, uma potencialidade maravilhosa que com um pouco de treino a gente consegue acessar isso daí, né? E se a gente fica melhor, imagina se cada um de nós se tornasse seres melhores, o que vai acontecer? Automaticamente a sociedade também melhora, porque nós somos o quê? Elos de uma mesma corrente, tá bom? Então, o Emerson fez uma pergunta sensacional, né? O Emerson está perguntando aqui se eu poderia falar um pouquinho da espiritualidade sobre os animais, né? Porque ele tem visto muitas maldades praticadas contra os animais. Pois é, gente. O que eu acabei de falar? Que nós somos a joia da criação, né? A coroa da criação, a menina dos olhos de Deus. Então, Deus colocou sobre o nosso jugo, né? Sobre a nossa responsabilidade, nossos irmãos menores. Quem são nossos irmãos menores? Os animais. Então, assim, da mesma forma que nós queremos que os anjos, por exemplo, que estão no estágio superior momentaneamente sobre nós, nos concedam bênção, nos guiem pela mão, nos tratem bem, nos abençoem, nós também devemos fazer isso com nossos irmãos animais, né? Então, quando um ser humano faz o que ele faz com um animal, ele não sabe a energia que ele está atraindo para cima dele, né? Esses dias eu estava lendo uma pesquisa até antiga já tem alguns anos, de que todos os anos são abatidos entre animais, aves, bovinos, suínos, etc., algo em torno de 6 bilhões de animais por ano. 6 bilhões de animais por ano, que são animais dedicados ao quê? Ao nosso consumo de carne, né? Então, claro que o que eu vou falar aqui é uma coisa que ainda está lá na frente, né, para a gente construir, mas a primeira coisa que nós deveríamos fazer como seres humanos é se abster de comer carne. Seria o ideal, né? Seria o ideal. Vocês sabem que o grande estrago que acontece em termos de biodiversidade, queimadas na Amazônia, queimadas no Pantanal, florestas em geral, é para criação de gado, tá? É para criação de gado. Outra coisa, o planeta não suporta, gente, o que está acontecendo, porque assim, você imagina, o planeta tem um determinado equilíbrio. Então, o que acontece, né? Você tem lá o biossistema, aí tem lá o leão que come um
que abate lá um touro, né, que abate lá um búfalo, e tá tudo ali, tem aquele equilíbrio. Agora você imagina, o homem veio e multiplicou esse assim, rebanho bovino de uma tal forma que aonde esse gado chega, ele precisa o quê? Ele precisa de muita água, ele precisa de muita comida, ele polui o ar, gente. Eu estava lendo que os gases soltados pelos assim, rebanhos do mundo inteiro ajudam a poluir muito o ar. Você imagina uma coisa dessa? Então, assim, a gente precisa repensar alguma coisa, né? Nós precisamos repensar. Então, toda vez que você vê, né, um animal, que seja um cachorro, né? Vamos falar aqui de uma maneira um pouco mais caseira, né? Uma pessoa que prende um animal numa coleira, lá numa corrente que tem 1 metro. O cachorro fica no sol, na chuva, não tem alimento direito, não tem, quer dizer, gente, para que você tem um animal desse? Ou você pega o animal começa a adoecer alguma coisa, você põe o cachorro num carro, vai num lugar distante, meio ermo, abandona o animal lá. Você imagina o animal olhando o seu dono, a pessoa que ele ama, a família que ele ama, deixando ele lá sozinho e indo embora com o carro. O que será que passa na cabeça do animal, né? E quem é o animal nessa relação? Então, gente, a gente precisa rever conceito. Nós precisamos rever, gente. Rever. Esse modo de vida não cabe mais, né? Esse modo de vida da gente achar que nós podemos tirar proveito, nós podemos usar da natureza, seja ela de que forma for, né? Como se a gente tivesse na gôndola de um supermercado. Eu vou lá, pego o que eu quero, faço o que eu quero, destruo o que eu quero. Gente, não é assim. A natureza não suporta, o planeta não suporta mais isso, né? Então você vê hoje, para pescar, né? Não dá mais para ir lá, todo mundo pescar, você vai tirando, uma hora vai acabar os peixes. Então você tem que fazer o quê? Criação de peixe. Você vai hoje cortar a árvore para fazer papel, por exemplo. Você tem que ter uma plantação assim, reciclável ali, né? Então, gente, precisa repensar e tratar os animais com o respeito que nós gostaríamos, que nós gostamos, aliás, de ser tratado pelos seres divinos que estão acima de nós. Então, a relação é a mesma, né? Como é que você trata o animal, né? E se você trata o animal desse jeito, me desculpe, mas você trata o outro ser humano também. Qual a diferença para você, né? Então, tem que a gente pensar sobre isso daí, né? Muitos acreditam, o Emerson ainda, muitos acreditam que tem ligações com seus donos, que eles não existem por acaso. Você saber se tem a dizer sobre animais espetadores. Foi o que eu falei, né? Nós temos ligação. Os animais, gente, assim, a gente pode fazer uma live só sobre isso, né? A diferença dos animais é que os animais não têm determinada consciência que nós temos, mas em termos da criação, da onde eles foram gerados, ou seja, da vontade do Criador, eles partem da mesma fonte divina que nós. A diferença entre nós e os animais, em termos terrenos, em termos aqui da nossa estada na Terra, nós temos grau de consciência maior. A eles foram dados para que nós tomássemos conta, né? Nós dominássemos a natureza. Mas em termos de onde eles foram gerados, gente, você e o cachorro, e o boi, a vaca e a serpente, todos saíram da onde? Da mesma esfera criadora, ou seja, do poder gerador do grande criador do mundo, né? Então, qual a diferença entre nós? Energeticamente, nenhuma. Então, eu acho que se você olhar pela visão do Criador, ele olhando, falando, poxa vida, né? Dei os animais para que o homem tomasse conta, para que ele zelasse da natureza como um todo. O que ele está fazendo da natureza? Se Deus viesse hoje aqui e falasse assim, vim dar uma nota para vocês, eu vim vistoriar o planeta. Ele ia ver as florestas destruídas, os animais sendo mortos, o ar poluído. E ele fala assim, foi para isso que eu dei um planeta lindo para vocês, maravilhoso, bem feito, bonito, cheio de belezas naturais, cheio de riquezas.
Vocês estão fazendo isso no planeta? Eu acho que nós não tiraríamos nota boa, não. Tá? A M. Silveira Fradique, sempre curte as minhas coisas lá, obrigado, viu? Eu sempre vejo que você curte as coisas lá, muito obrigado. Então, podemos falar sobre as queimadas do Pantanal e Amazônia? Então, essas queimadas, gente, tem muito a ver com o quê? Com a exploração do local, né? A destruição pela exploração de madeira, né? De madeira ilegal, na maioria dos casos, mas o grande lance, pessoal, é abrir caminho para a criação de gado. As pessoas não gostam muito de falar disso, tá? Não gostam de falar disso. Mas a abertura desses locais é para abrir campo para a criação de gado, tá bom? E aí precisa de espaço, precisa de uma grande quantidade de água, entendeu? E aí, assim, o que você acaba aplicando para o boi consumir, porque o boi consome muito, gente, consome muito. A alimentação que você dá para o boi tem que ser muito balanceada, né? Cheio de vitamina, de proteína, etc, etc, tal. O que você investe, isso é conta, gente, na ponta do lápis, tá? Não estou inventando, tá? Vocês podem pesquisar que vocês vão ver isso daí. Toda vez que você... o que você investe, né, nesse boi, conforme você consome a carne, você recupera cerca de 10%. É um negócio assim totalmente desproporcional do investimento para o que você adquire de benefício comendo carne, entendeu? Então, assim, toda vez que a gente tem muita gente que não consegue deixar de comer, mas pelo menos eu acho assim, diminua, vai diminuindo, né? Diminui. Quem não pode deixar, assim, diminui. Eu, por exemplo, já faz alguns meses que não como carne, não quero mais voltar a comer, mas ainda como peixe, né? E ainda não consegui me desvencilhar de tudo. Mas se você vai deixando de comer, porque, primeiro, a carne nos deixa muito... nós somos como seres humanos, quando a gente come carne, a gente fica muito agressivo, como é o leão, né? Como é o tigre, como são os felinos. Eles são comedores de carne, são bichos agressivos. O homem também é agressivo porque come carne, também por causa disso. Então, se você tem uma alimentação que não é a base de carne, né? Que você retira a carne, você já fica mais... várias doenças você deixa de ter, etc. Eu sei que o assunto é polêmico, né? Vai falar com alguns médicos, vai falar, imagina, é impossível viver sem carne, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas é da linha que você segue, né? Dá perfeitamente para você viver bem sem comer carne, tá bom? E aí, gente, mais alguma coisa, não? Ali está perguntando, essa energia do portal, podemos sentir alguma reação em nosso corpo? Li, sim, podemos sentir, né? Podemos sentir ansiedade, podemos sentir uma vontade muito grande. Nós estamos agora, esse ano, nós estamos sob... Eu não sou astrólogo, nem tenho conhecimento suficiente para falar de astrologia. Falo como uma pessoa qualquer, amador, né? Nós estamos no ano do Sol, que é um ano da grande descoberta de nós mesmos, né? O ano da consciência, né? Então, assim, quando se abre esses portais, geralmente são portais que começam... É como se você ficasse em frente do espelho, tá? Você começa a ter, assim, você fala assim, poxa, não tá bom, alguma coisa não tá bom, minha vida não tá boa, as coisas não estão funcionando como eu quero, as ações não estão me deixando feliz, tudo que me deixava feliz até há 1 ano, 2 anos atrás, não me deixa mais. Às vezes coisas que você come não te deixam mais feliz, você sente mal quando você come alguma coisa, você fala, mas eu estou acostumado a comer isso, tá? Mas você está comendo agora, está fazendo mal, entendeu? Lugares que você ia, roupas que você vestia, pessoas que você tinha amizade, e às vezes você deixa de perder. Por quê? Porque esgotou, aquele modo de vida esgotou. Então você está o quê? Está passando por um patamar, você está sendo forçado, ou empurrado, ou direcionado para um patamar maior. Imagina que você frequentasse uma escola, você está lá na 5ª série, acabou a 5ª série,
Você passou, fez as provas. Então, não adianta você falar assim, eu não quero mais, eu quero continuar na quinta série, eu não quero ir para a sexta porque eu gosto dos meus amigos, eu gosto da professora. Não, a natureza está falando, não, agora é hora da sexta, você já cumpriu o que tinha que fazer na quinta série. Então, é um exemplo que eu estou dando aqui. Então, assim, o que vocês vão perceber, assim, e já estão percebendo, não é por causa do portal, mas já vem percebendo isso, que coisas que a gente fazia, que sistemas que você tinha na vida, alimentação, roupa, pessoas, hábitos, estão sendo questionados. E muita coisa que você fazia te dava um prazer imenso, não te dá mais, né? Antigamente você falava, eu quero me embebedar, vou beber bastante, tal, e se sentia feliz e dormia trêbado e achava que aquilo é legal. Às vezes você vai beber agora e fala, puxa, cara, não sei, não é isso. E você tinha hábitos que você fazia que aquilo não te preenche mais. Então, esses portais, e não só o portal, mas a transição planetária está nos empurrando para isso, para mudanças. Tá? Mudanças no modo de pensar, no modo de crer, a sua religião. Às vezes o lugar que você vai na sua religião, você não está mais feliz. Não é com a religião, não é com a crença, não é com Deus. É o local, é o modo como as coisas são colocadas. Então, gente, você está sendo questionado, né? Então, o que tem que fazer? Silêncio, deixar essa bússola divina, que é o nosso coração, né? E mais essas orientações espirituais chegarem de um modo claro para a gente direcionar. E não ter medo da mudança, gente. Não ter medo de dar o próximo passo. Não tenha medo de sair da quinta série e ir para a sexta. Tá bom? A Michelle, eu aqui em casa tenho até uma incubadora de lagartixas. Aqui ensino meus filhos a respeitar tudo e todos. É isso aí. A Michelle é minha prima querida. A Michelle mora numa chácara. Deve aparecer muito bichinho, né, Michelle? Muito tipo de bichinho. Gente, a minha filha, por exemplo, gosta muito de brincar com a minha cachorrinha. Minha cachorrinha já é um pouco idosa, né? Já tem 12 anos, já está um pouco idosa. E às vezes ela, criança, né, quer prender a cachorra, deixar a cachorra amarrada no lugar. Fala, olha, não pode por causa disso. Então, brinca um pouco com ela na coleira, dá umas voltinhas, chegou, acabou, solta a cachorra, deixa ela beber água, porque é um ser vivo. Então, a gente ensina que eles tenham respeito pela natureza, respeito. Vão crescer o quê? Crianças éticas, crianças respeitando a natureza. Então, se a gente acha que é bonito, o pai estimula que o filho jogue pedra num passarinho, jogue pedra num cachorro, chuta um gato, né? Você acha que vai acontecer o que quando crescer, né? A Mali está falando aqui, muita gente com depressão. Gente, por que a depressão? Vem disso que eu estou falando. Se você tem um modo de vida, vamos dizer, nos últimos 10 anos você tem um modo de vida. Você tem lá seu modo de vida, você tem seu casamento, você tem seu emprego, você tem sua religião, você tem aquela coisa bonitinha, tá? Você tem seus hábitos alimentares e tal. De repente, gente, você percebe que aquilo tudo parece que chegou no teto, parece que o modelo esgotou. Eu não estou falando aqui que você tem que chegar para falar para sua esposa, para seu marido, olha, Cláudio falou que esgotou. Então, nós dois não podemos ficar juntos. Não é isso. Às vezes, esgotou, às vezes, o modelo do casamento. Mas o casamento você está sempre renovando o casamento, né? O seu emprego. Às vezes, você gosta do seu emprego. Por exemplo, eu sou funcionário público. Então, eu não vou chegar lá amanhã, depois eu vou pedir demissão. Porque, não, vou tentar encarar de uma outra forma. Ou encarar um outro departamento, ou um novo desafio. Então, você não precisa mudar o local, ou o parceiro, ou a casa, mas às vezes é um modo diferente de você fazer, né? Um modo mais sutil, um modo mais harmonioso, um modo mais amoroso, uma outra visão, né? E como tem pessoas que estão insistindo, mesmo não dando mais certo aquilo, a pessoa continua insistindo naquele modelo, o que vai acontecer? Depressão. Como tem uma pressão interna da sua alma dizendo, não tá bom, mas assim, temos que mudar.
e a pessoa resiste à mudança, depressão, fibromialgia, síndrome do pânico, tá? E aí vai no médico, e o que o médico faz? O que ele sabe fazer, né? Receitar medicamento, tarja preta, e aí você não cura a doença, você fica dopado. Tá? Eu não sou contra médico, gente, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não há remédio para isso. Há remédio para combater o quê? Os sintomas. Então o cara vai te dar o quê? Uma droga para você dormir, uma droga para você ficar calminho, mas resolver o seu problema? Não está lá. Seu problema está lá. É por isso que às vezes, paralelamente com o médico, nunca deixar de ir ao médico, tá? Mas paralelamente com o médico, as chamadas terapias alternativas, elas são altamente benéficas. Por quê? Porque elas alcançam vibrações. A medicina está muito no corpo físico. E essas terapias, das mais variadas, alcançam outros níveis. Níveis de corpo mental, de corpo emocional, de corpo espiritual. Então você consegue, por isso que a religião alcança curas, né, que a medicina não alcança. As terapias alcançam curas que a medicina não alcança, porque trabalham em outros padrões vibratórios. Tá bom? Sim, a M. Silveira está dizendo aqui, diminuir é uma coisa legal, e atenção na idade para deixar de comer carne. Sim, por causa da proteína. Sempre quando você for fazer uma mudança alimentar, é claro que você vai ter que consultar, né? Ou nutrólogo, ou nutricionista, vai consultar o seu médico e ele vai te orientar a fazer isso daí. E não adianta também forçar, gente. O Cláudio falou que tem que deixar de comer carne por causa do planeta, amanhã ninguém come mais carne. Não, gente, tem que ser um desejo da sua alma. Chegou aquele momento. É a mesma coisa, né? Sexo. Às vezes tem aí assim, determinadas religiões que obrigam o seu sacerdote a não fazer sexo. Então assim, aquilo vem da alma dele? Não, é uma coisa imposta. O que acontece? Acontece o que a gente vê por aí, escândalos e mais escândalos de perversões sexuais do que? Da sexualidade reprimida. Gente, as coisas não podem ser de fora para dentro, as coisas têm que ser de dentro para fora. Determinadas portas na nossa vida se abrem de dentro para fora, nunca de fora para dentro, tá bom? Sim, eu falei aqui a Marli, a minha cunhada querida, falando aqui então da depressão, né, que nós já falamos aqui, acontecendo muito depressão nas pessoas, não só depressão, como eu disse, né, síndrome do pânico e fibromialgia, entre outros. O câncer, então, não vou nem dizer, né? Doenças autoimunes também aconteceram bastante, né, Gente, é muito bom, é muito bom. Sempre quando a gente estuda, sempre quando a gente se dedica, sempre quando a gente se aprofunda e a gente sai fora de dogma, tá? De dogma, assim, é isso. Por que é isso? Porque é. Não. Vai estudar, vai ver, vai entender, né? E depois que estudou, que é o mental, você vai o quê? Meditar naquilo, né? Meditar. Eu vejo, às vezes, as pessoas falando assim, leia a palavra de Deus e medite. Sim, medite na palavra, né? Para que não fique só a versão de quem leu para você. Entendeu? Bom, gente, já vai esgotar o nosso tempo aqui. Eu agradeço demais o carinho de vocês. Vocês são sempre muito, muito carinhosos comigo. E não se esqueçam, então, da nossa live, que será mais assim, com um viés mais assim, religioso na sexta-feira. E muito obrigado por tudo. Tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês.